queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Amigos, há alguns anos atrás eu gravei um vídeo no Facebook, na época, que foi colocado aqui no nosso canal, falando a respeito das iniciações de orixá dentro da tradição iorubá. E algumas pessoas têm enviado algumas perguntas, tanto aqui no WhatsApp como no inbox do Face, questionando em relação a isso. É importante esclarecer que dentro da religião tradicional iorubá existe a iniciação nos diversos cultos, ou seja, existe iniciação em Ifá, existe iniciação em orixá, em cada orixá, existe iniciação ou pacto em outros cultos como Iami, Egungun, Ogoni e etc. É importante compreender que a religião dos orixás, a religião tradicional iorubá, o Ixexenarbá, é um grupo religioso que pratica a religião tradicional do povo iorubá. Só que é muito importante destacar que cada divindade é como se fosse uma pequena religião dentro dessa religião. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Obatalá, ele é um orixá que ele tem o seu grupo de sacerdotes e de devotos. Ou seja, é como se existisse dentro da religião iorubá a religião Obatalá, que tem os seus sacerdotes e os seus devotos. Respectivamente, existe a religião de Ifá, ou seja, tem os sacerdotes de Ifá e os devotos de Ifá. Todos fazem parte de uma mesma tradição religiosa, só que é importante separar os cultos para compreender algumas questões que ficam obscuras e que é importante esclarecer. O que eu quero dizer com isto? No vídeo sobre iniciação eu falei algo que é verdadeiro. Na Nigéria é comum, assim como na religião tradicional iorubá, praticada em outros países, um indivíduo ser iniciado em mais de um orixá. Isso é plenamente comum, normal e aceitável dentro da nossa tradição, porque você está sendo iniciado nos diversos cultos que existem dentro dessa tradição religiosa. Porque é só através da iniciação que você passa a fazer parte daquele grupo. A pessoa, ela não é iniciada na religião em si, ela é iniciada no culto. Agora, o que acontece? O que eu posso observar? Na maioria das cidades nigerianas, as pessoas são iniciadas em Ifá, porque o culto de Ifá ganhou um grande destaque e importância, até pela complexidade e amplitude que envolve a questão do oráculo, né? O Ikin, o Opalé Ifá, e o acesso a informações que ele dá em relação ao destino do indivíduo. E a pessoa ela é iniciada normalmente no orixá, que o próprio Ifá orientar, e em alguns outros, de acordo com as suas necessidades energéticas. Só que o que eu pude observar entre nigerianos, a pessoa normalmente é iniciada em 4, 5, no máximo 6 divindades e cultos. Não um número muito acima ou maior que isso. Aqui no Brasil e em outros países que praticam a religião tradicional iorubá, é comum as pessoas serem iniciadas em várias divindades, chegando a números bem mais elevados do que estes que eu divulguei na região iorubá. Isso se explica por um fator, a necessidade que aqui a pessoa tem de conhecer um maior número de divindades e poder praticar o culto a essas divindades para atender as pessoas, já que aqui não existe a mesma relação e interação entre os sacerdotes, né? Porque o correto, o certo seria o quê? Uma pessoa que é iniciada em Obatalá, ela pode ser iniciada em outros orixás, isso é comum. Ela pode ser iniciada em Xangu, ela pode ser iniciada em Emojá, ela pode ser iniciada em Adê. Só que é importante ela compreender que ela vai praticar o sacerdócio em um desses cultos, ou ela até pode praticar o sacerdócio em todos esses cultos, desde que ela tenha um conhecimento profundo em relação a essas divindades para a qual ela foi iniciada. A iniciação em si não basta, é preciso, além de tudo, o conhecimento, né? Além do axé, é preciso o conhecimento.
Então, um sacerdote de Obatalá, ele pode também ser sacerdote de Xangô, de Iemoja, sim, desde que ele tenha a iniciação e desde que ele tenha sido treinado, preparado e tenha o conhecimento para isso. O porquê? No candomblé afro-brasileiro, acabou sendo comum a pessoa ser iniciada na religião. A pessoa diz, eu sou iniciada no candomblé. E o pai de santo do candomblé, não importa, ele pode ser iniciado em Ogum, ele inicia as pessoas em outros vários orixás. O que no candomblé acabou sendo algo normal. Agora, na religião tradicional iorubá, um sacerdote de orixá, ele só pode iniciar a pessoa em um orixá que ele tenha sido iniciado. Ou seja, um sacerdote de Xangô, ele é iniciado em Xangô, então ele pode iniciar uma outra pessoa em Xangô. Se uma pessoa que procura ele para ajudá-la espiritualmente e eventualmente ele não é iniciado em outro orixá, vamos colocar como exemplo Obatalá, e essa pessoa precisa de uma iniciação em Obatalá, e esse sacerdote não tem o conhecimento ou não tem essa iniciação, ele leva essa pessoa até um templo onde tenha um sacerdote de Obatalá, da confiança dele, para que este possa iniciar a pessoa no culto de Obatalá. É isso. É isso que eu falei naquele vídeo. O que não ocorre é o acúmulo de funções em cima de uma mesma pessoa, de um mesmo sacerdote. Muitas pessoas me questionam, Babá, mas por que isso? Porque parte de um princípio lógico, a pessoa só pode dar o que ela tem. Se eu tiver R$2, eu posso te dar R$2. Eu não tenho como te dar $2. Então eu tenho a energia de Obatalá e de alguns outros orixás. De Obatalá e desses outros orixás eu posso dar. Agora, de outros que eu não tenho, mesmo que eu tenha alguns conhecimentos a respeito deles, eu não tenho como iniciar ninguém no culto deles, porque eu não faço parte desse culto. Eu não tenho como abrir a porta da casa do meu vizinho e convidar alguém para entrar se a casa não é minha e se eu não faço parte daquela casa. É importante as pessoas entenderem isso, né? Outras pessoas me questionaram, Babá, mas uma pessoa que ela é iniciada em mais de um orixá, o que na tradição iorubá é comum, ela vai manifestar esses orixás que ela foi iniciada? Bom, é importante falar que a questão Elegum, da forma como ocorre no Brasil, é muito diferente da forma como ocorre na religião tradicional iorubá. Normalmente a pessoa ela vai ser Elegum de um orixá apenas. O que acontece é que no Brasil as pessoas, devido à cultura que foi criada aqui, elas acabam durante o ritual de orixá se emocionando e entrando numa espécie de transe. E muitos confundem isso com a manifestação do orixá em si. As duas situações envolvem a energia do orixá, só que uma é uma manifestação interna que é despertada e aflorada na pessoa. A outra, quando é possessão, é totalmente diferente e distinto. Então é interessante as pessoas saberem diferenciar isso. A pessoa que é Elegum de um orixá, ela não é apenas iniciada, mas ela é preparada para isso. Ela passa por uma série de outros rituais que possibilita o orixá se manifestar nela e agir de forma um tanto quanto diferenciada. E ele é apresentado publicamente, são feitas homenagens a ele quando manifestado na pessoa. É como se fosse a própria imagem do orixá na terra. Então isso acontece, uma pessoa só, ela vai manifestar o orixá que ela foi preparada para ser Elegum. Ela pode sentir a energia de outros, ela pode vibrar outras energias? Pode, porque ela tem ali a espiritualidade dela aflorada. Agora dizer que ela vai manifestar todas as divindades, não. Isso energeticamente falando e dentro da liturgia da religião iorubá, pelo conhecimento que eu possuo, não está correto. É importante esclarecer isso também, né? Então é muito importante as pessoas compreenderem isso, que foi uma das dúvidas. Outra dúvida que mandaram foi se na iniciação de Ifá se existe o Osho. É importante dizer assim, a iniciação de Ifá é uma iniciação diferenciada dos outros orixás. Eu não posso abordar muito aqui em relação a isso porque envolvem segredos. Agora eu posso falar até para as pessoas não serem enganadas. Não, em Ifá, na iniciação de Ifá não se usa Osho. Assim como alguns outros orixás, na iniciação se usa o Osho e em outros orixás não se usa o Osho também. Cabe ao sacerdote daquele culto conhecer isso e saber explicar para as pessoas o porquê usa e o porquê não usa. Eu, no caso, não posso abordar isso aqui no vídeo, porque eu estaria invadindo um campo que é segredo e aí não pode ser exposto, tá? Então, outra dúvida que foi questionada. Uma pessoa ela pode ser iniciada em mais de um orixá ao mesmo tempo? E essa pergunta foi muito inteligente e eu quero esclarecer as pessoas.
O que acontece? Uma pessoa ela chega num templo para ser iniciada em Obatalá. Vamos supor que durante esse processo iniciático, Obatalá ou Erendilogum orienta que a pessoa precisa de uma energia de um outro orixá, que não existe conflito energético e de elementos com a energia de Obatalá. Então você pode sim iniciar essa pessoa em Obatalá e num outro orixá que vai completar aquela energia, né? Você faz rituais, você faz uma série de coisas junto com esse processo iniciático que não tem problema. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, iniciar alguém para Xangô e Oiá. Pode, é normal, porque eles se complementam. Agora é interessante que o sacerdote tenha conhecimento que existem elementos que o Xangô usa e que o Oiá não usa. E ele vai ter que saber como administrar isso durante o processo iniciático. É preciso ter muito cuidado e muita atenção. Agora, o que não faz o menor sentido, e é importante esclarecer as pessoas, tem como iniciar uma pessoa, por um exemplo, numa mesma iniciação, em Obatalá e em Exu? Não, isso não existe. Isso é fora de cogitação. Tem como iniciar uma pessoa em Obaluayê e Obatalá junto? Não, isso não existe, isso é fora de cogitação. Por quê? Porque existem determinados elementos que uma divindade usa e que a outra abomina. Assim como dificilmente uma pessoa ela consegue iniciar uma pessoa, vamos colocar assim, em Ogum e em Obatalá junto, né? Por que junto? Que não tem essa condição. Porque como é que você vai fazer certos rituais para Ogum e para Obatalá? Não tem como, porque pode gerar um conflito. E é importante as pessoas compreenderem isso. Existe um número limite. Uma pessoa, quando ela vai ser iniciada num orixá, ela tem que ser iniciada em um orixá, naquele processo iniciático. Se houver uma necessidade apontada pelo jogo, é no máximo em 2 orixás que ela pode ser iniciada. Mais que isso, é mentira, é marmotagem, não existe. Não tem como você, num processo iniciático, fazer 3 iniciações. O ori do ser humano, ele não suporta essa quantidade de energia, porque é uma ingestão de energia. E outra, aquele sacerdote, ele precisa pertencer a todos esses 3 cultos. E isso até pode acontecer. Mas é importante esclarecer que de forma imediata não. Uma pessoa ela tem que entrar para fazer a iniciação em um orixá. No orixá que aquele sacerdote que vai iniciá-la tenha conhecimento, axé e iniciação para iniciá-la. Porque ele vai iniciar ela no culto daquele orixá. Ela não está iniciando a pessoa na religião, né? Ele está iniciando a pessoa na religião daquele orixá, no culto daquele orixá. Então aquele sacerdote precisa fazer parte disto, né? Então é importante compreender isso. Dizer que a pessoa é iniciada em um orixá e isso dá direito a ela de iniciar em outros, desde que ela tenha conhecimento, não existe. Até porque, para você ter conhecimento a determinadas coisas em relação a uma divindade, você precisa ser iniciado para entrar no campo do segredo. Se você for iniciado em Obatalá e for conversar com um sacerdote de Iemoja, e você não for iniciado em Iemoja, dificilmente ele vai te ensinar coisas em relação a Iemoja, porque ele tem o pacto de manter o segredo dele. Então é importante as pessoas entenderem isso, porque isso gera muita confusão e muito conflito. E hoje no Brasil, as pessoas que vêm para a tradição urubá, elas acabam se deslumbrando quando chegam em determinadas casas e sabem que elas podem ser iniciadas em vários orixás. E tem gente que é iniciada em 20, 30 orixás, tem gente que entra para fazer iniciação em 3, 4, 5, 6 orixás. E aí depois de algum tempo a pessoa começa a ter problemas na vida financeira, na vida afetiva, na vida emocional, no psicológico, e ela não entende o porquê. E ela pensa, o que está acontecendo? Era para eu ficar bem, por que eu não estou bem? Porque infelizmente foi feito coisa errada. E a minha função aqui não é fiscalizar ninguém, é apenas dizer o que é praticado de forma coerente na religião tradicional iorubá. E aí a pessoa ela sai da iniciação e ela é iniciada em várias divindades, mas ela não sabe sequer como cuidar de uma, que dirá de várias. E aí ela sai com vários assentamentos, deixa eles na casa dela e ela não sabe como cuidar disso. Ou seja, ela tem vários instrumentos musicais, vamos colocar assim, ela tem um piano, ela tem um violão, ela tem uma flauta, ela tem uma bateria, só que ela não sabe tocar nenhum desses instrumentos. E o que eles vão agregar e somar na vida dela? Nada. E hoje no Brasil isso tem sido comum, isso tem sido moda. Muitos têm reproduzido a prática do erro.
E é importante combater isso. E do mesmo jeito que eu aponto os erros que ocorrem dentro do culto de Ifá, propriamente dito, eu preciso apontar os erros que as pessoas da tradição Yorubá estão cometendo dentro do culto de Orixá. Eu não posso ser conveniente ao erro, seja quem for que o pratique ou que o faça. As pessoas precisam entender que existe diferença, né? Então as pessoas precisam entender que a iniciação de Orixá ela não é tão menos importante quanto a de Ifá. Uma iniciação de Ifá bem feita ajuda demais a vida do ser humano. Uma iniciação de Orixá bem feita ajuda demais a vida do ser humano. Agora, qualquer ritual mal feito, feito pela metade ou de forma errada ou incompleta, prejudica demais o Ori e o destino do ser, né? Então é importante as pessoas terem esse conhecimento, né? Pessoal, eu quis esclarecer nesse vídeo em relação à iniciação dentro da tradição Yorubá. Espero que tenha ficado esclarecido. Dentro da religião tradicional Yorubá existe iniciação para todas as divindades e para todos os cultos. Agora é fato, para que uma pessoa seja submetida a esta, é importante que isso esteja dentro da sua predestinação e principalmente que ela faça com um sacerdote que de fato tem conhecimento e autoridade para fazê-la. E não apenas porque um dia o cara acordou e falou: hoje eu vou te iniciar em um orixá X porque eu acho que eu posso, e a pessoa não sabe sequer rezar um oriki daquela divindade e como é que ela vai te iniciar. Então é complicado. Amigos, eu tenho uma notícia para dar a todos os que seguem os nossos vídeos aqui, tanto na página como aqui no YouTube. Nosso templo ficou aqui na Praia Grande durante um ano, foi um ano de grandes conquistas, realizações. Eu agradeço demais a todos que acompanharam o nosso trabalho, tanto no virtual como no mundo real, vindo prestigiar o nosso trabalho. E para melhor atender aqueles que nos seguem, nosso templo está se mudando, está se deslocando para se fixar na cidade de Cotia, ali na altura do quilômetro 39 da rodovia Raposo Tavares. É bem fácil acesso. Aqueles que desejarem realizar uma consulta para conhecer o nosso trabalho, é só entrar em contato pelo WhatsApp no número 011 96448 9094. A partir do dia 1º de abril de 2016, nós já estaremos atendendo lá na cidade de Cotia e será um prazer recebê-lo e ajudar a você a praticar a religião tradicional Yorubá com um pouco mais de conhecimento e sabedoria, né? Porque aquilo que nós não sabemos, nós temos pessoas grandes que sabem mais que nós e que nós temos a quem recorrer. Um grande abraço a todos, continue acompanhando nossos vídeos aqui no canal. Irio